Saudações, irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É bom saber que o tema ser metodista é bom demais e que o ministério feminino seja a base essencial para a nossa igreja, de forma que ambos se tornem relevantes para nós. Infelizmente, no decorrer dos séculos, o machismo tem penalizado as mulheres e constantemente somos informados pelos meios de comunicação sobre todo tipo de violência que tem havido contra elas, sejam crianças, adolescentes, jovens e idosas. E o assédio moral e sexual tem ocorrido de forma que intimida as mulheres em vários ambientes, até mesmo no meio religioso. Claro que é triste observar que as mulheres, que são a base da existência da humanidade, sejam tratadas de forma desrespeitosa e também preconceituosa. No metodismo, o papel da mulher foi essencial para que hoje tenhamos uma igreja chamada metodista desde a sua raiz. E nas Escrituras Sagradas, ao mesmo tempo em que observamos a importância da mulher, também há relatos de que as mulheres eram alvos de preconceitos e machismo. Comecemos por Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vemos nesse texto que Deus criou o homem e a mulher como iguais, diferentes no sexo, mas dotados dos mesmos direitos, não sendo mais importante do que o outro ou um acima do outro. Em seguida, temos Gênesis 2, 21 e 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Por esse relato, a mulher foi criada a partir de uma costela do homem. E o que representa uma costela no corpo humano? É a base de sustentação. E a mulher é a base de sustentação de um homem. Uma criança do sexo masculino dá-se de uma mulher, é cuidado por ela até se tornar adulto. E quando se casa, a esposa toma conta dele. Nisso ele tem durante a sua vida uma base de sustentação feminina. E na velhice, não tendo mais a mãe ou a esposa, mas tendo filhas, ela se torna a sua base de sustentação até o seu dia final. Mas quando começaram as ações negativas em relação às mulheres? Vejamos Gênesis 3, 12 a 13. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Temos aqui o texto relativo à queda do homem como espécie, e não como ser masculino da espécie. É isso que muita gente confunde. E por que isso há preconceito contra lideranças femininas em igrejas denominacionais? Ao estudarmos com profundidade o texto que menciona o que aconteceu com o casal, observamos que a mulher foi cativada e enganada pela serpente até ceder. Já o homem não pensou duas vezes e rapidamente comeu do fruto. E o fruto que comeram não foi uma maçã tida por uma fruta afrodisíaca. E fruta não é fruto. O tomate, por exemplo, é fruto e não fruta. E o pecado de ter comido o fruto não é o de terem tido um relacionamento sexual em seguida, porque o texto não atesta isso. Mas qual foi o problema que levou à queda da espécie humana, homem e mulher? Esses dois versículos mencionam a causa. Deus perguntou ao homem por que ele comera do fruto da árvore, que não era para comer. E ele respondeu que a culpa foi de Deus e não da mulher, porque ele disse: a mulher que tu me deste. Ele assim culpou a Deus e não a mulher. Em seguida, Deus questionou a mulher, que também culpou a Deus de forma indireta. Ela disse: a serpente me enganou. E quem criou a serpente? Não foi Deus? Então, ela também culpou a Deus por isso. Dessa forma, compreendemos que ambos, o homem e a mulher, comeram do fruto com a intenção de serem semideuses, sabendo como Deus tudo o que era possível saber. Quiseram se colocar no lugar de Deus. E se tivessem comido do fruto que não era para comer, poderiam não ter sido penalizados com a expulsão,
Porém, o que aconteceu foi que comeram com a intenção de não aceitarem ser menos do que Deus. E aí, a consequência do ato veio. E a partir daí, a mulher passou a ser culpada pela queda do homem, como espécie, por ter feito o homem, como ser masculino, comer. E ele tendo comido o fruto, que não era para comer. E até mesmo, em igrejas, mulheres são excluídas e sofrem preconceitos, como se Gênesis desse aval para isso. Não vamos ignorar que Deus jamais teve a intenção de deixar a mulher em segundo plano, mas que fosse tida como um ser humano em sua totalidade, um igual. Não se sabe exatamente quando que o homem, se sentindo no direito e se aproveitando de sua vantagem física, se sentiu no direito de oprimir, dominar e controlar a mulher e passou a tratá-la como um bem material e não como um igual. Gênesis 4,19 relata isso. Vejamos. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. Ao ter 2 mulheres, observamos que não seria o primeiro homem a fazer isso, demonstrando assim que a mulher se tornara um bem e não um ser igual. Nisso, Gênesis 2,24, não seria mais a norma. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Se Deus criou ambos para serem iguais, mesmo de sexo diferente, por que um deve ter direito diferenciado em relação ao outro? Vejamos o que ocorreu no decorrer dos séculos. Quando chegamos a Jesus, observamos o valor que ele deu para as mulheres. Valorizou a mulher samaritana em João 4,9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E José era judeu, nascido em Belém, na região da Judéia. Infelizmente, os judeus tinham cisma com os samaritanos. E na época, para ir da Judéia, no sul, para a Galiléia, no norte, tinha que passar pela Samaria. E assim, os judeus não podiam comer, beber, se hospedar e nem compartilhar com os samaritanos. E quando saíam da região, ainda sacudiam os pés para não trazerem terra da localidade. Jesus valorizou essa mulher e assombrou seus discípulos por essa atitude. Pedir água de Samaria para uma mulher era o fim do mundo. Salvou a mulher adúltera em João 8, 10 a 11. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Infelizmente, os fariseus, maior partido religioso do judaísmo, e os escribas que tinham conhecimento da escrita e leitura, e eram os doutores da fé, tiveram uma atitude machista porque não trouxeram um homem que adulterava com ela, e distorceram a lei de Moisés. Vejamos o texto de Levítico 20, 10. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Por que não trouxeram um homem também? Jesus a salvou e a advertiu para que saísse dessa vida. Curou a filha de uma mulher cananita em Mateus 15, 24 a 28. Ele respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A filha dessa mãe estava mal e precisava de cura e libertação. Porém, Jesus lhe disse que viera para os judeus e não para os estrangeiros. Porém, ela reagiu usando o exemplo de cachorros que comem migalhas. E vendo a fé da mulher, curou a sua filha. Mas por que Jesus disse que veio para judeus e não para estrangeiros? Porque os seus discípulos é que deveriam sair das terras de Israel por todo o mundo para pregoar as boas novas da salvação em todo o mundo. É o ídolo de Jesus. E no momento ele estava como professor ensinando seus alunos.
e na época as distâncias eram percorridas em cima de animais ou a pé. Não dava para ir para a Europa, norte da África e Ásia, porque ele tinha pouco tempo até ser martirizado. Paulo mesmo realizou suas viagens missionárias e o seu ministério durou vários anos. Jesus curou uma mulher curvada em Lucas 13, 10 a 13, e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Nesse evento, Jesus libertou e curou essa mulher que sofria há 18 anos por andar curvada. Porém, os líderes da sinagoga não gostaram que Jesus curasse no sábado. Entretanto, para curar não existe dia, horário e local designado, porque Deus é Deus. Jesus curou a mulher que padecia por causa de sua saúde, em Mateus 9, 20 a 22. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Deus é onisciente e conhece a mente e o coração dos seres humanos. Ele sabia que essa mulher teve a intenção, às escondidas, de tocá-lo para ser curada, porque na época, mulheres nesse estado não podiam tocar nas pessoas para não contaminá-las. Entretanto, Jesus a curou sem se preocupar com questões que são humanas. Não vamos ignorar o fato de que João o Batista e Jesus nasceram de mulher. Vejamos os textos. Lucas 1, 24 a 25. Menciona Isabel, que conceberia a João o Batista. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu povo entre os homens. Em seguida, temos Maria, que concebeu a Jesus em Lucas 1, 30 a 31. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A diferença aqui é que Isabel concebeu de seu marido Zacarias, e Maria recebeu em si uma intervenção sobrenatural, porque Jesus não era filho de José e de nenhum outro homem. Para Deus, que criou todo o universo e de tudo que nele está contido, conceber seu filho em uma mulher não é nada, porque para Deus nada é impossível, conforme atesta Lucas 1, 37. Jesus ressuscitou o filho de uma mãe que sofria em Lucas 7, 12 a 15. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Jesus trouxe alegria a uma mãe viúva que sofria pela morte do filho, porém, ele agiu e deu vida a ambos, ao filho e um novo fôlego à mãe dele. Mulheres que financiaram o ministério de Jesus em Lucas 8, 1 a 3, foram muito importantes. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. De fato, muita gente ignora que quando Jesus deixou o ofício de carpinteiro e tirou seus discípulos de suas atividades como pescadores e um como cobrador de impostos,
alguém tinha que bancar o ministério de Jesus durante um período de 3 anos e pouco. E como se costuma dizer, quem vai pagar o cafezinho? Podemos ainda afirmar, para se pregoar o verbo, também é necessária a verba. E nesse texto observamos que as mulheres, sendo mais sensíveis, bancaram Jesus e os seus discípulos. E não se observa homens fazendo esse investimento, embora alguns devam ter ajudado também. E se não fossem as mulheres? As mulheres aos pés da cruz, em João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Observamos a presença de pelo menos 3 mulheres aos pés da cruz em que Jesus havia sido martirizado. Sua mãe, sua tia e Maria Madalena. E de todos os homens que o seguiram, os discípulos haviam fugido. Já os demais judeus que estavam no local zombavam de Jesus. Só a menção da presença de mulheres aos pés da cruz de Jesus demonstra a importância delas para Deus. Marcos 15:40 relata a presença de várias mulheres, e o nome de 3 delas são citadas. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago o menor, e de José e Salomé. Assim, irmãos e irmãos, que Deus abençoe a cada momento em que conhecemos, além das Escrituras Sagradas, um pouco mais de nossa história, e assim honremos o nosso compromisso e fidelidade para que o tema ser metodista seja bom demais, de fato. Amém. Assim, irmãos e irmãs, finalizamos o primeiro vídeo de 2 sobre esse tema e que tenha sido edificante para todos nós. Aleluia. Amém.